Bem-vindos. Não, cultura. Oi, gente, cheguei. Olá, pessoas. Somos o Clube da Não Cultura, sejam bem-vindos a mais uma edição. E nos sigam no Instagram, no TikTok e agora na Twitch. Em todos eles, o nosso arroba é Clube da Não Cultura. Lá na Twitch a gente promove sprints de leitura. Então a gente tá lendo Flores para Algernon, que é uma leitura coletiva, que vai ter uma live de discussão no dia 24 de abril lá na Twitch. Mas enquanto isso a gente tá fazendo umas lives pra gente ler, falar um pouquinho, dar uma focada sobre os livros. E você pode conferir também o nosso grupo do Telegram dessa LC lá no nosso Instagram. Siga o clube na sua plataforma de áudio favorita e não esqueça de avaliar os episódios, de preferência com nota 5. Dúvidas, sugestões e jobs, vocês já sabem, é no clubedanãocultura@gmail.com. Ajudem o produtor de conteúdo que está começando, no caso eu e Fevi. Sim, por favor. Bom, hoje a gente vai falar sobre os nossos hábitos de leitura e como a gente pode te ajudar a ler mais com frequência e organização. Então, a gente pensou nesse tema justamente porque a gente atravessou aí a pandemia, né, da Covid-19 e percebeu que o hábito de leitura se tornou uma pauta em alta. A gente viu que os livros se tornaram uma das únicas opções de entretenimento e lazer, junto à televisão e à internet. Isso já é comprovado que o hábito de leitura tem uma relação direta com a melhor qualidade de saúde mental, além de funcionar como um exercício para o cérebro. Até porque a gente precisa imaginar, aprender e mentalizar as coisas de uma forma mais inteligente, mais rápida, e com certeza a leitura ajuda nisso. E torna muito mais natural da gente desenvolver essas habilidades. Entretanto, né, Fevi? Temos uma questão aí. Sim, porque de acordo com a 5ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada lá em 2020, o território brasileiro perdeu entre 2015 e 2019 mais de 4,6 milhões de leitores. Ou seja, a porcentagem de leitores caiu de 56% para 52%, enquanto os não leitores representavam 48% da população, o que equivalia a 93 milhões de brasileiros. Então imagina, um país com 210 milhões de brasileiros. A pesquisa também apontou que o brasileiro lê, em média, 5 livros por ano. Então, o que eu posso falar sobre isso é que eu acho que a leitura, assim como todos os contatos com a arte, com a cultura no geral, né, e a gente fala bastante disso aqui no podcast, é que tem uma questão ali complicada no sentido de estrutura social, né? Acho que no Brasil isso afeta muito, fica muito visível pelo fato de que não são todas as pessoas que são incentivadas desde muito cedo a criar esse hábito de leitura, assim como não criam o hábito de, sei lá, ir no teatro ou de ter esse contato mais artístico mesmo, né, com as nossas produções culturais. Até porque, culturalmente, esses produtos mais artísticos acabam sendo vindo de uma questão elitizada, né? De que é uma coisa que só a gente que tem grana vai ter acesso. Só que, na verdade, não é isso. E a gente quer também democratizar, né, a nossa cultura, a nossa arte e a literatura, obviamente. A gente até comentou sobre isso em um dos episódios anteriores, que justamente por ser ainda a cultura como um todo, né? Não só a compra de livros, mas que nem o Fifi falou, o acesso ao teatro, né, ao cinema, ainda é muito elitizado. E a gente sabe que nos últimos anos os livros tiveram um aumento de preço considerável, que foi o que a gente trouxe, né? De ter o acesso às bibliotecas, das pessoas recorrerem a sites como Amazon, Submarino e Magalu, porque os preços são muito mais acessíveis do que uma livraria que precisaria de apoio financeiro. Então, a gente sabe que para desenvolver esse hábito de leitura, a gente precisa entender todas essas vertentes, essa questão financeira, de como cada pessoa se coloca aí na pirâmide social. Mas também a gente precisa, tendo, né, esse acesso, esse entendimento, começar a colocar a leitura como uma das atividades do nosso dia a dia, né, com a importância que ela merece ter. Uma coisa assim que eu percebo, não só em mim, como qualquer pessoa que eu convivo, como ver TV, mexendo no nosso Instagram, tudo isso acaba se tornando essencial e acaba fazendo parte da nossa vida, de quem a gente é, né, da nossa personalidade.
Eu, por exemplo, apesar da minha rotina, né, de trabalhar, enfim, de acordar cedo, eu tento encaixar a leitura em algum momento da minha vida para que eu não perca esse hábito, para que eu consiga continuar lendo, que é uma coisa que eu gosto de fazer, mas que antes de qualquer coisa eu considero importante na minha vida, assim como o Instagram ou a televisão também são momentos de lazer e de coisas que são importantes na minha vida e que já são naturalizadas. E eu imagino que também sejam naturalizadas nas vidas de outras pessoas, né? De novo, a gente sabe que os brasileiros têm esse costume de qualquer lugar que a gente vai ter uma televisão ligada, né? Então, por que a gente não naturaliza a leitura, o hábito de ler e fazer isso com mais frequência? Então, como eu disse, assim, eu tento trazer para minha rotina esse hábito e atualmente eu faço isso no transporte público, né? Eu pego o trem, então, 5 vezes na semana e esse trajeto, tanto ida quanto volta do meu trabalho, no total eu teria aí uma média de 1 hora de leitura por dia, durante esses trajetos, né? Então, eu teria 5 horas de leitura na minha semana, o que me dá uma disponibilidade, né, dentro desse tempo, de ler de 1 a 2 livros, justamente porque eu estou usando esse tempo que eu ficaria, enfim, né, ouvindo música ou pensando na vida para ler. E tu, Fevi, como é que faz? Tagarelei, agora me conta. Então, eu acho que antes de chegar em dizer assim, eu faço tal coisa, eu acho que a gente tem que entender também a otimização do nosso tempo, né? E entender que ler não é uma perda de tempo, né? Porque a gente vive numa sociedade que a gente precisa estar sempre na correria e isso já foi naturalizado. Então, às vezes parar e que nem tu falou ali, tipo, o nosso momento de lazer, da gente ver uma TV, da gente mexer, sei lá, no Instagram por uns minutos e não durante 3 horas, tá, gente? Ou a gente, sei lá, escutar uma música, sabe? E ler o livro, no caso, entra nesses pontos, é entender que a gente não precisa estar sempre na correria, que a gente tem que ter esses momentos e investir neles de forma inteligente para que valha a pena, né? Então, no mesmo momento assim que a gente tem que entender que a gente precisa do lazer, e aí a gente entende isso, daí a gente começa a aplicar os hábitos e outras ferramentas que vão ser úteis para criar, então, essa cultura de leitura, por exemplo. Então, comigo, o que acontece? Eu tive, talvez, acho que foi sorte também, dos meus pais, principalmente a minha mãe, ela lia muito. Então, ela sempre me incentivou desde muito novo a ler. Então, lá na minha infância, os meus pais eles compravam quadrinhos da Turma da Mônica para mim. É uma coisa que é muito, muito nostálgico ao mesmo tempo e muito de criação, sabe? Então, ah, ter esse contato com a literatura, de acordo com, claro, com a idade que eu ia avançando, as coisas iam mudando, me incentivou muito a ter esse hábito. E na adolescência, que é uma fase que a gente tá meio tipo, e sou rebelde, ninguém me entende, a literatura foi um refúgio também pra mim, porque eu sentia ali nas ficções e nos livros que eu tava lendo que eu tava fazendo parte de alguma coisa. E depois que eu entrei na faculdade, o hábito foi caindo, porque aí eu tinha que ler livros mais de teoria, de comunicação, de coisas que eu tinha que ler mais para entender, né, a minha profissão, o que eu ia fazer e blá blá blá, do que eu estava tendo prazer em ler. Então, isso também ajudou a ser um hábito que, por um bom tempo depois, eu vi ele como chato. E aí eu tive que ressignificar tudo isso e entender que eu realmente gosto de ler, que tem livros bons e que, na real, se... é aquela frase meio clichê, mas que realmente acho que faz sentido, que cada um tem o seu tipo de leitura, né? Então, talvez uma das primeiras fases é tu pensar assim, o que que tu gosta, pra ir atrás de livros que façam jus ao que tu gosta. Ninguém aqui também, tipo, vai julgar. Se você gosta de, sei lá, de ler hot, de ler fanfic no Wattpad, se você gosta de ler, sei lá, Young Adult, New Adult, não importa. Eu acho que é encaixar isso e aos pouquinhos a gente vai mudando. Porque quando eu fui retomar meu hábito, eu comecei a ler livros bem, assim, bem meia boca, sabe? Bem livro de banca, assim, porque eu precisava daquilo pra me reintroduzir esses hábitos. É sério, e pra reintroduzir o meu hábito. E aí hoje eu já tô lendo outras coisas que fazem mais sentido pra mim agora. E tu, Camila? Falou muito. Eu acho que é muito isso, entender que, assim, ninguém que
nasceu para julgar ninguém, né? Então, acho que, independente do seu gosto, da sua preferência literária, você tem que entender o que faz sentido para você. Então, daqui a pouco, a pessoa está se forçando a ler um livro que não faz sentido, que não é um livro legal, que não é um livro que instiga a leitura, então não adianta. Eu acho que é importante entender assim, se eu gosto de ler romance, eu tenho que ler romance e tenho que tentar encaixar isso no meu tempo, sem que isso também tome conta da minha vida e coloque uma pressão em mim, porque até trazendo também uma experiência particular, porque no ano passado, por exemplo, eu li pouquíssimos livros, eu acho que eu posso contar nos dedos. Eu me tornei parte da estatística de média de 5 livros por ano. Isso para mim é algo muito inédito, porque eu sempre li muito. E assim como tu comentou, Fih, eu acho que isso veio também da minha família, né, esse incentivo. Eu acho que isso impacta muito nos nossos hábitos de leitura, porque se a gente não tem muito incentivo, a gente espera isso da escola, né? E a escola a gente sabe que traz livros, às vezes, muito rebuscados, ou livros que não são tanto dos nossos interesses, porque a gente está lá no ensino médio, no ensino fundamental, com outra mentalidade, que nem tu comentou, e aí, vou ter que ler um livro que a pessoa fala voz, tipo assim, né? Uma linguagem extremamente antiquada, vamos dizer, né? Então, assim, tem toda essa questão mais histórica de como você se comporta, de como você aprendeu na sua família, de como você foi como aluno na escola, e principalmente essa fase da faculdade ou da fase mais adulta. E é importante entender, gosto disso, quero encaixar isso na minha rotina, mas não vou tornar algo ruim. Acho que esse é o ponto, é tornar a leitura um hábito gostoso, um hábito legal, como mexer no Instagram, como ver um filme, como ver uma série, e não algo que é uma obrigação, que é doloroso. Acho que a questão maior de tudo isso é, ok, não estou lendo tanto, vou melhorar isso, mas vou fazer de uma forma que fique boa, porque também se forçar não vai dar certo. Sim, e uma coisa interessante é que eu acho que quando a gente vai introduzir hábitos no geral, geralmente é uma cobrança excessiva da gente mesmo, e é uma coisa do tipo assim, não vai dar certo, sabe? Tipo, ai, vai ser uma coisa que tu vai chegar a hora de você fazer aquilo e vai se tornar maçante, tu não vai, sabe? Não vai te instigar a continuar naquilo. Então, uma dica que eu sempre dou é entenda um hábito que você gosta muito e coloque esse novo hábito, por exemplo, de leitura, no meio daquilo, né? Então, tipo, eu amo, sei lá, ficar aqui vendo vídeo no TikTok. Sabe, sei lá, vê os vídeos de TikTok por 10 minutos, sabe? Vê. Põe ali 10 minutos, tu vai ficar vendo vídeo de TikTok. Aí depois que você para mais 10 minutos, pega o livro e lê, sei lá, nem que seja 2, 3 páginas, sabe? E aí depois volta e vê o vídeo de TikTok, depois volta e dá uma lida, sabe? Tentar entender o que que eu gosto, sei lá, e provocar situações que aquilo vai ficar menos desconfortável, pelo menos no início. Porque aí depois a gente vai pegando o hábito e vai se tornando uma coisa boa. Então, eu, por exemplo, gosto de ler escutando minha musiquinha ali de fundo. Não é todo mundo que gosta, que consegue se concentrar assim, mas para mim me ajuda, porque meio que eu entro na atmosfera ali da leitura. E, sei lá, tomo um chazinho, sabe, enquanto tá lendo. Que eu sou bem vovô, né? Então eu vou indicar o chá. Mas pode ser um café, pode ser, sei lá, um vinho, né? Tanto faz. Vinho combina bastante. É, e, e é isso, sabe? Eu acho que é interessante pegar essas coisas de. A gente vai. Isso para qualquer hábito na nossa vida, né? Que a gente tem que introduzir. Eu tenho que estudar todo dia e criar essa meta, né? Pelo menos diária, assim, porque eu acho que ela é muito importante, mas também não ficar preso a ela, né? Do tipo assim, se eu não fizer, eu vou morrer. Não é isso. É uma coisa do tipo, cara, eu vou tentar ler durante. Acordar, sei lá, um pouco mais cedo, ou dormir um pouco mais tarde. ah, Entender o momento ideal para você incluir aquele hábito e pensar também assim, tipo, eu tenho que ler durante 15 minutos. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Vou preparar um chazinho, vou me deitar mais cedo e vou fazer a leitura ali de 15 minutos, que eu li, sei lá, 2 páginas e tudo bem, sabe? Uma coisa até que eu falei na terapia, esses tempos foi do o meu psicólogo, a gente fala muito sobre leituras, né, no geral, e ele falou também que, tipo, como é que eu reintegrei esse hábito, assim, porque ele não tem o hábito de ler. E aí, e aí ele falou, como é que tu conseguiu reintegrar isso? Aí eu falei que é isso também, não ter uma cobrança do tipo, gente, eu não li 20 páginas hoje.
ninguém quer que tu leia 20 páginas, sabe? Além de ti mesmo. Porque é uma regra que a gente se põe. Mas tudo bem ler uma página por dia, sabe? O negócio é ter a constância, porque você sabe que aquilo vai. Você vai acabar um livro, você vai acabar uma leitura, sabe? Acho que essa é a pira. Sim, eu acho que uma dica ótima é sair do cenário, né? Vamos dizer. Fazer um chá, deitar na cama, ou servir uma taça de vinho, sentar no sofá. Eu acho que tornar o ambiente que tu tá inserido um ambiente legal para ler, né? Porque também nem sempre ouvir a música ou ficar no trem de pé lendo pode ser legal para todo mundo. Então, tente encontrar o seu ambiente mais favorável, o seu clima para realizar aquela atividade, para tornar isso um hábito. Uma dica também que eu deixo é, sabe quando o celular está carregando, né? Indicado, inclusive, que a gente nem mexe no celular quando ele carrega. Aproveita, nem que seja uns 20, 30 minutos para ler, sabe? E depois volta para o TikTok, para o Instagram, ou enfim, né, para outras atividades que se tem a fazer, porque é uma forma da gente trazer isso para a rotina sem se tornar algo negativo. Esse é o ponto, gente. Vamos ler para ser algo legal, pelo amor de Deus. E para que isso se torne legal, a gente também pode encontrar formas de trazer a tecnologia a nosso favor, né, Fevi? Com aplicativos que organizam a leitura. Tu tem alguma dica de aplicativo que faça isso? Sim, eu tenho. Ah, eu fui me tornando adulto e eu fui entendendo que eu precisava me disciplinar em várias questões, porque eu não era uma pessoa disciplinada. Então, porque quando você é adulto, as coisas dependem de você, exclusivamente de você, né? Então, você vai ter ser a pessoa que vai pagar a conta, você é a pessoa que vai ter que cozinhar, você é a pessoa que vai fazer, que vai limpar a casa, sabe? Então, quando eu entendi isso, eu comecei a usar alguns aplicativos no geral, assim, mas eu acho que um principal que me ajuda muito exclusivamente para leitura e para estudos também é o Forest, né? O Forest, ele é um aplicativo que está disponível para Android e para iOS, e ele nada mais é do que um contabilizador de tempo, tipo um cronômetro mesmo, né? Então, só que ele tem uma coisa a mais, assim, que é muito boa, que quando você coloca o cronômetro ali para você, sei lá, ler ou estudar ou fazer qualquer outra coisa, ele vai trancar o celular e você não vai conseguir desbloquear esse celular durante esse período. Então pode ser, sei lá, a cada de 20 minutos ali, ele vai ficar parado. Claro que vai ter ali uma função que você vai habilitar para, né, caso alguma emergência, você precisa ter acesso ao celular. Mas a ideia é que você não mexa durante esses minutos. Isso me ajudou muito, porque eu era muito uma pessoa que era muito dependente de rede social. Eu gastava muito meu tempo com Instagram, com Twitter, enfim, com Twitter ainda gasto um pouquinho. Mas Instagram principalmente, esses dias eu tava até comparando com uma colega de trabalho. E e aí eu tava vendo que ela passava, sei lá, 3 horas no Instagram pela contabilização do celular. Aham. E eu tava com uma média diária de 10 minutos. E isso não aconteceria alguns Meu anos atrás. Sim, isso não aconteceria alguns anos atrás. Então, o que me ajuda é muito isso, de meio que é que aí eu acho que é uma outra questão, talvez para um episódio spin-off, aqueles, né, que é de de percepção de redes sociais, e tudo que eu mudei muito a minha percepção mesmo durante esses anos. E hoje em dia eu não acho que é algo essencial e que, claro que para nós como podcasters é muito essencial, é indispensável, mas na minha vida, no geral, pessoal, eu acabo usando muito mais como uma ferramenta de trabalho, como pra mim mesmo. Eu entro lá, vejo uns 2 stories e fecho, sai, sabe? E porque, enfim, várias questões. Mas nesse caso, eu acho que o Forest ajuda muito nisso, porque você pode aplicar ali as suas técnicas, né, de estudo, de coisa, durante esse período e com o cronômetro que você quiser, sem ter esse acesso, deixar um pouco o celular de lado, porque é uma coisa que estamos, enfim, em um momento eu acho que a gente está sempre muito no celular, né? E tudo bem, porque é a evolução da tecnologia, do mundo e tudo mais. Mas a gente também tem que entender que somos seres que não nasceram com a tecnologia. Então a gente pode abdicar dela, nem que seja por um tempinho ali. Ei, ele é contra a tecnologia, meu Deus. Eu sou, Adri.
Bom, brincadeiras à parte, eu uso para organizar as minhas leituras o Scooby, né? Manjado, todo mundo conhece. É um aplicativo que basicamente você coloca lá todos os livros que leu, que quer ler, que quer comprar, que tá lendo. Dá para ver no computador, dá para ver no celular, daí baixar o aplicativo, disponível também para iOS, para Android. E eu não tinha muito costume de usar o Scooby, para falar a verdade, né? No último episódio a gente comentou sobre. Mas agora eu peguei muito esse costume de fazer os updates das minhas leituras e de deixar resenhas de livros específicos que eu gostei muito, que eu quero, né, trazer aquilo para alguém, né? Fica aquela coisa, meu Deus, preciso falar disso. Então o Scooby está sendo esse parceiro de eu ter jogar as minhas opiniões lá. E é interessante porque eu uso a internet, claro, para ir lá para fazer esses updates, mas isso me incentiva a ler mais, porque eu tô lendo e eu penso assim, eu vou terminar esse capítulo, eu vou lá deixar minha opinião, vou lá deixar um spoiler, vou lá, sabe? É uma coisa meio louca, porque tem a ver com essa interação da internet, né, que a gente é muito apegado, mas de certa forma tá me ajudando. Então pode ser uma dica aí para quem quer ler mais, ter esse parceiro que seria ter um controle do quanto se está lendo, se existe uma rotina de leitura, o tempo que se lê. Então é um aplicativo bem legal para fazer essas coisas. E dentro desse tema de organização, eu tenho também uma outra perguntinha, uma curiosidade, Fevi. A gente até nunca falou sobre isso, mas qual a tua opinião sobre... Ok, foi. A tua opinião sobre... Sabe quando a gente está lendo e precisa marcar as coisas nos livros, etc. Tu é a pessoa que risca os livros ou não? Pergunta polêmica. Ai, gente, é aqueles. Né? Eu sou a pessoa que não tem problema em riscar livros. Porque aí tem muito uma questão de que. Eu acho que a gente já falou, não sobre isso em si, mas acho que a gente já falou sobre essas questões de o que é o livro, né, pra gente e tal. E eu. Antigamente, obviamente, não era a pessoa que riscava livro, não era a pessoa que, meu Deus, o livro tem um negócio ali, sabe? Só que com o passar do tempo, eu também entendi que é um produto, que é um livro que tá ali na minha estante, que tudo bem. A gente até falou sobre no episódio de consumo que eu sou uma pessoa que lê o livro e se não faz mais sentido, eu dou o livro e não tenho aquele apego mais. Então, assim como eu não tenho aquele apego, eu também. Eu não chego a riscar os livros porque eu realmente não criei esse hábito de riscar os livros. Talvez tenha um ou outro aqui que eu tenha usado lápis ou alguma coisa. Mas eu uso post-it e se tiver chegar num dia que eu estiver com, sei lá, preciso muito marcar uma coisa e só tiver uma caneta na minha frente, tudo bem, não vou ter esse problema. E uma coisa que eu queria trazer, queria trazer que tu falou do Scooby, era um. Eu nunca fui muito assim organizado com as minhas leituras de tipo, li, anotei alguma coisa, sabe? Ou anotei a leitura em si. Tem anos, passei anos da minha vida lendo sem saber quantos livros eu tinha lido no ano e etc. E dá super pra viver assim. Mas Nossa, é verdade, né? e hoje em dia eu gosto muito, e esse ano eu meio que coloquei assim que eu ia criar mais esse hábito, e a gente conversou sobre isso até, né? Que seria até importante para o Sim. podcast a gente trazer isso de organização. Então eu tô me divertindo muito, porque toda vez que eu leio uma página e penso, meu Deus, isso é surreal, tem que ir lá. E aí eu faço um update de leitura no Scooby e é muito, muito legal. E claro que não serve para todo mundo, né? Tem gente que é do papel e da caneta, eu já fui meio analógico assim também. E o importante é funcionar para você e você ter o seu controle. E se você não quiser ter um controle também, tudo bem, né? Ninguém tá aqui cobrando ninguém. Sim, inclusive tem bastante aqueles caderninhos de leitura, né, para fazer controle Uhum. também. Então, se você não gosta do aplicativo, não se dá bem, é uma forma de ter esse hábito de entender o quanto se está lendo, né? Se isso fizer sentido também, porque, enfim, ninguém é obrigado a nada. E tem gente E que usa o sobre Bad se Reads, né? O Bad eu ia Reads. dizer, tô fora, tô fora. Eu ia dizer que sobre isso de marcar trechos e tal, né? De riscar os livros, é um assunto polêmico junto com aquele de marcar as páginas, sabe? De fazer orelha no livro. Aham. Esse
aí, olha, gente, muito questionável pessoas que dobram as páginas dos livros, Ah, tá? isso eu acho estranho. Olha só, desapegos à parte, não existia, só um pouquinho, isso é proibido em mais de 10 países. É que uma Gente, coisa também é você fazer isso no seu livro, né? Outra coisa é você, sei lá. sim, Porque já aconteceu comigo, vida real, comigo de, também, comigo sim, também. de emprestar o livro e ele vir assim. Tudo bem, dobrar uma folha pra marcar, gente, mas assim, o livro veio em condições deploráveis, tanto que eu nem quis ficar com o livro. Falei, fica aí, fica aí. Assim, de Não queria. desleixo, essa pessoa. Assim, tava sério. Sabe porque o livro ele é protegido por os de brochura, né? Eles são protegidos por um plástico assim na frente que é muito invisível, que a gente nem vê. Mas aquele plástico desgasta e a pessoa me entregou o livro assim com o negócio. Meu Deus. E aí eu falei, não, não quero mais. Obrigada. Já que tu gostou tanto, né? Fica aí. Gente, isso aí não dá. Não tenham esse hábito, tá? Pelo amor de Deus. E sim, se viu alguma coisa legal no livro, não se acanhe de passar um lápis, de riscar, de fazer um comentário ali escrito. Eu faço muito isso em livros de não ficção, de eu poder depois retomar uma anotação que eu fiz. Então, eu acho melhor fazer isso no lápis do que só no post-it. E não acho que isso seja um crime, não acho que isso seja um Uhum. problema. Eu acho que é bem isso, é um pouco se desapegar daquele objeto, porque qualquer coisa se compra outro. E também se deixa aquele de canto com umas memórias ali, com os registros, então é legal. E, Sim. inclusive, o marcar post-it, fazer anotações é legal também para incentivar a leitura, para voltar naquela leitura. Então, fica a dica aí também. Eu amo, eu ainda fico pensando assim, ai, qual cor de post-it eu vou usar pra marcar que tem que combinar com Sim, esse livro. tem o post-it rosa, porque a capa do livro é rosa. Então, daqui a pouco fazer esse tipo de associação incentive mais a leitura, né? Enfim, minha gente, vamos agora para um quadro muito querido por todos e todas. Se você não acha querido, é melhor começar a achar. Ah, É o quadro Anota Essa, que a gente indica aí livros, séries, filmes, o que for. O que a gente acha legal e quer incentivar você também a achar legal. Qual que é a sua dica de hoje, Fevi? bom, então minha dica de agora ia ser a Forest, né? Mas como eu já falei aqui, eu vou dar outra dica que é meio parecida e que eu acho que funcionou pra mim e funciona. E talvez você pode adaptar aí pra você, que é assim, os celulares eles geralmente vêm com uma sugestão ali de timer de aplicativos, né? Isso tem nas configurações, você pode ir lá e colocar. Então, por exemplo, eu fui lá nas minhas configurações e coloquei que no dia eu tenho que ver o Instagram por no máximo 30 minutos. Então, se passar de 30 minutos, o celular me avisa e eu não consigo mais entrar no aplicativo durante aquele dia. Só se eu for lá mudar a configuração, mas não é uma coisa que eu faço. E isso eu tenho para vários aplicativos no meu celular, só não tenho para WhatsApp, porque é uma coisa mais instantânea e não tem como controlar. Mas assim, as redes sociais, Instagram, Twitter, ahn, que acho que na real são essas que eu uso, e Facebook morreu. Ahn, eu coloco ali o timerzinho, então no Twitter eu tenho tantos minutos máximos do meu dia para ver, para entrar, para ter esse contato. E o Instagram eu também tenho. E isso me ajuda porque eu acabo usando menos o celular e, consecutivamente, leio mais. Então fica aí minha dica. E a tua, Camis? Fala. Gente, olha só, o nome do episódio é Hábitos de Leitura. E o que que eu vou dar de dica? Eu vou dar dica de uma série. Sim. Vou contrariar as estatísticas desse episódio e vou indicar a segunda temporada de Bridgerton, que está muito boa, tá? Eu tenho dúvidas sobre algumas coisas comparadas à primeira temporada, se eu acho que ela é melhor que a primeira temporada, mas pelo menos o casal protagonista é o meu favorito, hein? Eu gosto, que é o Visconde Anthony Bridgerton, né? E a Kate Sharmas, que é a mesma atriz que faz, inclusive, Sex Education. E ela é muito maravilhosa. Eu queria um live action de Aladdin dela. Bom, esse casal é um enemies to lovers muito legal de acompanhar e tenso, porque rola ali meio que um triângulo amoroso, que não é um triângulo amoroso. Enfim, então é uma história que te prende, assim, principalmente pelo casal, pelo menos pra mim. Então eu quero indicar pra vocês, pra passar o tempo, pra ser um entretenimento gostoso, essa série, que tá muito boa. É verdade, eu tenho que terminar, não terminei. Assisti metade, não terminei.
Daí eu parei. Termina pra gente ver, quer Tá. dizer, a gente falar. Não vai Sim. ter episódio sobre, porque a gente não leu e não vai ler este livro. Pronto, falei. Ai, sim, gente. Eu até tenho vontade, mas depois. Na verdade, eu tinha vontade, mas aí depois de vários comentários e coisas, eu fiquei. Acho que não quero. Mas assim, a série é maravilhosa, tá tudo bom. E é isso, gente. Chegamos ao fim desse episódio. Então, vai lá no post do episódio e comenta como você transformou a leitura em um hábito, se você está ressignificando a leitura, se você quer ter mais esse hábito, como é que você tá com a leitura? Vai lá e conta pra gente. O nosso Instagram é @Clube da Não Cultura. Estamos também no TikTok e na Twitch. E o @ é o mesmo. Isso aí, Tá, tchauzinho, até semana que vem. Beijo, tchau.